Você sente que faz de tudo para emagrecer, mas não consegue? Você faz dieta, treina bem, mas mesmo assim não tem aquele resultado? Muitas das vezes seu problema não está na alimentação e nem no seu esforço. Se você não me conhece, eu sou Evelyn, nutricionista, e aqui nesse canal a gente fala muito sobre longevidade, nutrição, alimentação, bem-estar. Então se você quer tudo isso, continue aqui comigo. Para o emagrecimento, você precisa consumir menos calorias do que você gasta. Então, existem dois fatores aqui: o consumo e o gasto do seu metabolismo. Então, o que vai influenciar no seu consumo? Será que são as emoções? Pode ser talvez uma impulsão, uma compulsão, ansiedade. Então, várias coisas aqui podem influenciar no seu consumo. E no seu metabolismo, o que pode influenciar aqui? Os hormônios, o estresse. Então, várias coisas podem influenciar aqui. Por isso que o emagrecimento é multifatorial. Não é só a dieta e o treino. Existem outros fatores. E aqui nesse vídeo você vai sair entendendo sobre tudo e fica até o final que eu vou te dar um passo a passo para você já ter resultado a partir de agora. O segredo está em um emagrecimento que você não luta contra o seu corpo. Você sente que sempre está lutando ali com o seu corpo, lutando na dieta, lutando no treino. Isso vai lhe causar estresse. E esse estresse altera os seus níveis de cortisol. Esse cortisol, ele atrapalha a sua mobilidade de gordura. Isso porque ele estimula a resistência à insulina. E a insulina é um dos hormônios chaves para o seu emagrecimento. Então, quanto mais culpa você segue nesse emagrecimento, mais restrição, treino intenso, tudo isso causando muito estresse, vai te atrapalhar. Porque o cortisol sinaliza um modo de sobrevivência. Então, o seu corpo sempre fica naquele estresse elevado por conta desse modo de alerta. E como válvula de escape desse estresse, acaba aparecendo a compulsão ou a impulsão alimentar. E se você segue nesse ritmo, você precisa reduzir o estresse. E você não vai adicionar isso da noite pro dia, vai ser aos poucos. A primeira coisa que você vai fazer é otimizar e melhorar o seu sono. E é dormir cedo, não precisa dormir ali também pelas 8 horas da noite. Mas às 10 horas da noite, 10h30, você já consegue entrar dentro do seu ciclo circadiano. Isso você vai conseguindo e conquistando aos poucos. Isso porque o nosso corpo vai fazendo pulsações de melatonina. Ele vai produzindo melatonina com pulsões. Como, por exemplo, você tem uma pulsão às 8 horas da noite, depois às 9, depois às 10, depois às 11. Então aproveita esses pulsos da melatonina para você entrar no sono desse momento. Às 2 horas da manhã, você tem que estar no pico dessa melatonina e estar dormindo profundamente. Quando você consegue dormir profundamente, o seu corpo entra no modo de reparação celular. E assim, você vai emagrecer dormindo. Pois é. De quebra, você vai ter uma fome mais estável. Durante o dia, a sua fome vai ficar estabilizada. Você vai ter uma saciedade melhor. Isso porque a grelina, ela vai estar em forma adequada. Você vai ter também menos ansiedade. Com isso, você não vai ter aquela impulsão por doces. Principalmente no finalzinho do dia, quando a gente tem aquela queda de serotonina e de cortisol. Normalmente é nessa fase que dá aquela vontadinha de ficar comendo coisas diferentes, não é? E a gente acaba pedindo pro iFood, abrindo muita geladeira. Quando você tá com sono adequado, você consegue trabalhar de forma adequada a sua parte frontal do cérebro, aquela parte que é mais dominante, aquela parte racional. Quando você está com a mente cansada, a parte racional é deixada de lado, e aquela criança mimada, que a gente fala que é a parte do cérebro que não pensa muito, aquela que está sempre em modo sobrevivência, que é aquele pensamento e a parte do nosso cérebro ancestral, é ele que grita nesse momento. E aí você corre para algo que te traz alívio, que vai ser a comida. Então, o tópico número 1 é o sono. Começa por ele, vai por mim. E agora que você já começou por esse primeiro passo, que é o sono, vamos para o próximo, que é a alimentação. Seguindo dessa forma, você vai sentir que o seu emagrecimento vai ser de forma leve e constante. Então, na alimentação, você não vai entrar restringindo tudo. O que você vai fazer é trocar os seus alimentos ultraprocessados pelos da natureza. Apenas isso. Aquilo que a natureza nos fornece. Como, por exemplo, de manhã você pode adicionar mamão, banana, melão, ovos mexidos, até mesmo aquele presunto. Você tem presuntos no mercado que são bem limpinhos e dá pra você adicionar. Tem pessoas que gostam de azeitonas, dá pra adicionar uma azeitona também. E ali no lanche da tarde, se você quiser algum snack, as azeitonas pode ser uma boa opção também. E os ovos cozidos. Na hora do almoço, você vai adicionar a carne vermelha. A carne vermelha, por muito tempo, ela foi endemonizada, não é? Até mesmo muitas pessoas da área da saúde vieram falando aí sobre a parte da carne vermelha. Mas hoje em dia, a gente já sabe que ela é um dos alimentos mais ricos e mais densos nutricionalmente falando. Quando você adiciona a carne vermelha no seu prato, você tem ali um multivitamínico e o seu corpo já vai receber bastante vitaminas e nutrientes para passar durante todo o dia. Nesse seu prato, se você tem dúvidas de como montar o seu prato, preste atenção. Metade do seu prato vai ser a parte proteica e a outra metade vai ser a parte de
legumes. Legumes pode ser cenoura, chuchu, courgette, que no Brasil se chama abobrinha. E aí você vai se saciar com esse seu prato de comida. Inclusive, você pode botar os temperos que você quiser. Coentro, salsa, tomilho, cebola. E aí você vai depois para a parte da sobremesa só depois que você estiver saciada. Mas aqui também vai uma dica muito importante para você seguir durante o processo do seu emagrecimento. Você deve comer consciente. Você deve parar e colocar o seu corpo e o cérebro para pensar que você está fazendo realmente ali, se alimentando, realmente comendo. Não fique com a sua mente voando para outros lados. Quando você está concentrado ali fazendo a sua refeição, comendo devagar, mastigando bem, você vai avisando ao seu corpo aos poucos que está chegando comida. E ele vai produzindo as enzimas necessárias para digerir bem. Não adianta nada você comer na pressa, comer rápido. Isso não vai dar tempo de digerir bem aqueles alimentos, de produzir boas enzimas. E por isso, muitas das vezes, você se sente estufado, com mal-estar, com gases, depois da alimentação, depois da refeição. Claro que existem outros fatores também, né? Como SIBO, IMO, isso daí a gente pode falar em outros vídeos. Mas o básico funciona. E você já fazendo essas coisas que eu tô te passando aqui, já vai conseguir muitos resultados. No final dessa refeição, você vai adicionar a sobremesa sim, se você quiser. Pode adicionar uma fruta, a que você quiser. E se for da época da sua região, melhor ainda. Mas vamos fazer aqui um combinado. Você só vai comer aquela fruta quando você estiver realmente saciado. Não é para você se saciar com fruta. Dessa forma, você vai comer, vai se alimentar para se nutrir e se sentir bem. Não para se punir. A alimentação e nutrição não é punição. O terceiro ponto é você adicionar o treino. Então, depois que você já adequou o sono, já adequou a alimentação, adiciona o treino. E aí você vai adicionar ele de acordo com a sua rotina e realidade. Não adianta nada você tentar adicionar ele no comecinho do dia se você já acorda e vai diretamente pro trabalho. Faz aquele ajuste que é real para você. E você pode começar aos poucos, até com treino em casa, você já tem resultados, tá? Eu me uso como exemplo. Na época da quarentena, eu treinava em casa e estava super bem. Agora que você já entendeu que não é nada extremo, se você for nessa parte do extremo de 8 a 80, você nunca vai sair do lugar. Pelo amor de Deus, se você tá até agora aqui comigo, você já entendeu isso. Então não pense que você vai ter um milagre de emagrecimento de uma hora para outra. Agora que você já tá na base com essas três coisas feitas e bem feitas, com sono, com alimentação e com treino, agora você já pode fazer aqueles ajustes mais refinados, que vai te permitir que não fique estabilizado no seu peso, que você faça um processo de emagrecimento tranquilo e constante. Um outro tópico é a inflamação. Um corpo inflamado, ele não emagrece. Se bem que com todas essas coisas que a gente já falou aqui, a sua inflamação já vai reduzir e muito. Mas dependendo do grau que o seu corpo tenha, você ainda pode ter alguns sintomas no seu intestino, de dores de cabeça, dor no corpo, de enjoo e muitas das vezes até falta e déficit de algum nutriente, como por exemplo o complexo B, magnésio. Isso são outras coisas que você tem que investigar e avaliar, e é justamente o que eu faço com os meus pacientes no acompanhamento nutricional. Mas agora vamos entrar num passo a passo para você adicionar aí na sua rotina, para ir já começando a ajustar e reduzindo essa inflamação e a continuar a ter o emagrecimento que você quer. A primeira coisa que a gente falou lá desde o início é a redução do estresse e ajustar os níveis de cortisol. Isso você vai começar logo de manhã. Então, assim que você acordar, o que você vai fazer é olhar para o sol, olhar para o céu. Isso vai estimular o seu corpo a produzir o cortisol na quantidade adequada, naquele momento que você acordar. O momento que a gente acorda é justamente o momento que a gente precisa estar com o maior nível de cortisol. Claro que em níveis adequados, não é extrapolado. Isso você vai ajustar com esse raio de sol entrando aí no seu olhar. Outra coisa que vai te auxiliar é adicionar uma pitada de sal marinho. Eu gosto muito do sal céltico. E aqui em Portugal a gente tem o sal do Algarve natural, também é ótimo. Você vai adicionar logo de manhã uma pitadinha desse sal com água. Isso vai te ajudar a se hidratar muito bem. Muitas das vezes alguns sintomas que a gente tem é justamente por falta de hidratação. Fora que isso vai auxiliar na sua produção de cortisol durante a manhã. Depois que você fez esses passos, você pode fazer um exercício de respiração. Se você ainda tiver um tempinho, qualquer coisa até acorda uns 5 minutinhos antes para você fazer esse exercício. Você pode adicionar até um exercício de vácuo, que além de fortalecer a sua musculatura abdominal, vai te ajudar na parte da respiração. O exercício de respiração, ela te traz aquela calmaria e aquele bem-estar que você precisa para controlar aquela sua ansiedade. Depois disso, você pode ir diretamente para o treino. Sim, você pode fazer um treino em jejum se você tiver uma boa flexibilidade metabólica. Isso é uma questão que a gente pode falar em um próximo vídeo. Como ter essa flexibilidade metabólica. Porque é muito comum as pessoas não conseguirem treinar em jejum porque elas não têm isso bem desenhado no seu corpo. Então fique aqui comigo que em um próximo vídeo eu vou te explicar passo a passo como ajustar isso
estresse na sua alimentação, fazer um bom jejum, isso vai ser ótimo pra você. Então, se você consegue treinar em jejum, você pode treinar, faz o seu treino. Se você não tem tempo de treinar nesse horário, deixa pra treinar mais de tarde e já vai direto pro seu café da manhã, se você quiser fazer o seu café da manhã. E nesse momento do pequeno almoço, você já sabe que a gente já falou, né? Adiciona ali os alimentos naturais, ovos, proteína, frutas. Depois dessa parte, você pode adicionar suas vitaminas que você toma ali logo de manhã. Uma vitamina ótima para adicionar aqui nesse momento é a vitamina D junto com a K2. Nesse intervalo, até chegar a hora do almoço, é nesse momento que você precisa se hidratar. Então vai bebendo água nesse intervalo. No intervalo da tarde também, depois do almoço. O ideal é jantarmos, fazermos a nossa última refeição até 3 horas antes de dormir. Isso porque você não vai dar o trabalho para o seu corpo para ele estar trabalhando ali na parte da digestão. Ele já vai usar a sua energia para reparação e recuperação celular. Se você jantar muito tarde, isso vai estimular a sua insulina, além de dar mais trabalho para o seu corpo. A insulina sendo estimulada durante a noite vai atrapalhar a sua produção de melatonina. A melatonina é justamente aquilo que você precisa durante a noite para ter um relaxamento e uma boa recuperação celular, principalmente da parte cerebral. Então, aquela fadiga mental que às vezes você tem, pode ser daí, do seu jantar muito tarde. Então, o ideal é ir jantar lá pelas 18, 19 horas, até as 20 horas, você tá jantando, fazendo sua última refeição. Depois disso, umas 2 horas antes de dormir, o ideal é você não estar exposto à luz branca. A luz branca, ela vai te dar mais ansiedade, mais irritabilidade, e às vezes você nem sente. O seu corpo vai estar em modo ativo no momento que ele precisaria estar relaxado para ir dormir. Então, reduza a quantidade de luz, principalmente da televisão, de telefone. Isso atrapalha demais no seu sono, na sua reparação celular. Outro ponto é 1 hora antes de você dormir, não ingerir água. O momento de você beber água é justamente durante o dia. Agora à noite, 1 hora antes de dormir, não consuma água. Beba só aquele pouquinho de água se você tiver que tomar algum suplemento, algum remédio, alguma coisa. Mas se você beber água durante esse momento, vai te atrapalhar durante o sono. Provavelmente você pode acordar ali durante a noite. E essas quebras de sono durante a noite te atrapalham na reparação celular. Você já percebeu que a maioria das coisas que eu tô falando aqui pra você é sobre reparação, recuperação celular, que vem justamente do sono, que é o número 1 que a gente falou lá no começo? E tá aí você tentando lutar contra a balança com dieta e treino. Só isso não vai sustentar. Esse é o segredo da mulher que emagrece sem lutar contra o corpo. Não faz sentido nenhum você começar com uma cetogênica, começar com uma carnívora, com uma dieta super restritiva, um treino super intenso logo de cara. Se você não tem o básico bem feito, isso só vai causar estresse e irritabilidade para o seu corpo, gerando compulsão, frustração, que é a pior coisa que existe. Então comece com esse básico e depois me fala se você teve resultado. Eu tenho certeza que se você seguir esse passo a passo, você vai ter resultado e vai tirar essa ansiedade, esse mal-estar, essa frustração que te segue aí toda vez que você quer emagrecer. Se você quer emagrecer sem ficar em luta, em fuga, em querer emagrecer o tempo todo e em fuga, indo para um alívio de uma impulsão e um alívio de uma alimentação, você precisa seguir essas estruturas, não ir para restrição. E é justamente o que eu ensino aqui. A estrutura certa para você não só emagrecer, mas ter saúde, um bem-estar, longevidade, tudo aquilo que eu prego, que eu faço, que eu estudo e que todas as minhas pacientes seguem e têm resultados. Agora eu quero saber de você. Me diz aqui nos comentários que você já vai começar desde já, colocar na sua alimentação ou na sua rotina. Me fala também a sua maior dificuldade para o emagrecimento. Eu prometo que eu vou ler e eu quero te ajudar. E para ajudar que esse vídeo alcance mais pessoas, deixa aqui o seu like e compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir sobre todas essas coisas aqui para o seu emagrecimento. Muito obrigada por você estar até aqui comigo, um forte abraço e até o próximo vídeo.